Boa noite. Urbana confirma caso de catador que morreu soterrado por lixo. O caso aconteceu na estação de transbordo ontem. Segundo a Urbana, o jovem de 19 anos fazia catação clandestina. E você vai ver ainda, 24 mil eleitores do Rio Grande do Norte poderão ter os seus títulos cancelados por irregularidades eleitorais. O prazo para regularização acabará em menos de um mês. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com a Aline Delgado, chefe do setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje é quarta-feira, 10 de abril de 2019 e o Band Cidade começa agora. Acumulando cerca de 40 milhões de reais em dívidas à União, a Companhia Docas do Estado do Rio Grande do Norte corre o risco de ter que fechar os portos de Natal, Areia Branca e Maceió, caso não pague os débitos. Para tentar achar uma solução para o pagamento da dívida da Coderny com a União, a Justiça Federal realizou hoje uma audiência pública. A Companhia Docas do Rio Grande do Norte deve cerca de 40 milhões de reais de impostos, como PIS, COFINS e contribuições previdenciárias de funcionários. Há muitos anos a Coderny, isso está comprovado no processo, vem enfrentando uma redução bastante significativa de seu orçamento. E é uma empresa que tem um custo muito elevado de manutenção de suas instalações. A empresa tem um porto dentro do mar, como o Porto Ilha em Areia Branca. Então, isso tem dificultado realmente, o juízo reconhece, o pagamento das obrigações tributárias. Por outro lado, né, como o serviço precisa continuar funcionando, eles têm uma certa dificuldade de arcar com a parte tributária, que eu repito, é devida à União, no caso ao governo federal, que é a proprietária da própria Coderny. Se o pagamento dessa dívida não for feito, caso não se chegue a uma solução para quitar o débito, os portos de Natal, Areia Branca e Maceió correm risco de serem fechados. Se algo não for feito no tempo médio, há risco efetivamente de a gente ter um prejuízo ao funcionamento da empresa, portanto, há risco de fechamento, sim. A Coderny alega que não tem condições de arcar sozinha com a dívida de 40 milhões de reais. Defende que o Porto de Maceió assuma 80% do valor devido à União. Restaria à Companhia Docas do Estado a responsabilidade de quitar 3 milhões e 500 mil reais. O Porto tem condições de arcar com o que realmente é dívida pertinente a ele. A gente tem a administração do Porto por convênio, que é a APMC, a administração do Porto de Maceió. Esse porto tem uma dívida que representa quase 80% do débito total e a Coderny tem e quer pagar a sua dívida. Agora, quer pagar o que realmente é da sua competência, o que ele causou. A gente não pode arcar com ônus de outro porto, que é em outro estado, que é um bem da União, e essa dívida está sendo cobrada junto à Coderny. Então, nosso interesse hoje é que a gente chegue a um acordo perante a Justiça e que a gente faça esse parcelamento. Um jovem de 19 anos morreu soterrado por camadas de lixo na estação de transbordo de resíduos sólidos no bairro de Cidade Nova, na zona oeste de Natal. Essa informação foi confirmada hoje pela própria Companhia de Serviços Urbanos da capital, a Urbana. A companhia declarou que vai abrir um processo administrativo para apurar causas e responsabilidades sobre a morte do catador. Segundo familiares e amigos, Eliabe Gonçalves da Silva, de 19 anos, ficou soterrado após ser atingido por 2 camadas de lixo jogadas por uma máquina no local. Em nota, porém, a Urbana classificou a morte como acidental e disse que o jovem fazia catação clandestina na estação. As circunstâncias da morte também estão sendo apuradas pela 8ª Delegacia de Polícia. E a gente fala agora sobre títulos eleitorais. 24 mil títulos de eleitores poderão ser cancelados aqui no Rio Grande do Norte, faltando apenas um mês para o fim do prazo de regularização eleitoral. Acredite, poucos potiguares procuraram até agora o Tribunal Regional Eleitoral para regularizar sua situação. No Rio Grande do Norte, dos 24.484 eleitores com pendência no Tribunal Regional Eleitoral, apenas 124 pessoas regularizaram até agora o título de eleitor. Em Natal, apenas 90 eleitores, de um total de 10.700, procuraram o TRE. Em Mossoró e Parnamirim, a situação não é diferente. Poucos eleitores foram aos cartórios eleitorais resolver as pendências.
As pessoas que devem procurar o TRE até o dia 6 de maio são aquelas que deixaram de votar ou justificar nos 3 últimos pleitos. Lembrando que, como pleito, a gente conta cada turno da eleição. Então, por exemplo, eleitores de Natal, eles vão considerar 2 turnos de 2018, 1 turno de 2016. É bom se apressar. Daqui a menos de um mês, no dia 6 de maio, se encerra o prazo para a regularização do título de eleitor. O ideal é que primeiro essas pessoas acessem a internet, a nossa página, e consultem em situação do eleitor se eles estão passíveis de cancelamento mesmo, para evitar que ele vá ao cartório desnecessariamente, né? Além disso, caso ele esteja dentre esse quantitativo de eleitores, ele pode também, pela nossa página, gerar a GRU, que é a guia para pagamento, efetuar o pagamento da multa e aí ele se dirige ao cartório e vai ser atendido rapidamente. Quem não regularizar a situação eleitoral terá o título cancelado. Não vai poder votar na eleição municipal do ano que vem e, além disso, ele não vai conseguir tirar a certidão de quitação eleitoral. E aí é onde reside o maior problema, porque ele não consegue obter passaporte, não consegue, se for servidor público, receber a remuneração, não consegue se inscrever em concurso público, tomar posse em cargo público, participar de licitação. Essas são as implicações legais para quem tem o título cancelado. Mas há uma outra implicação, que é a implicação de você, cidadão, de você, cidadã. Afinal de contas, tantas cobranças a gente faz sobre os gestores, tantas cobranças para a construção da cidadania, o exercício da cidadania no Rio Grande do Norte, e o eleitor simplesmente deixando de comparecer essa obrigação e essa participação direta nos destinos das nossas cidades, do nosso estado. É cidadania, isso também, estar quite com a Justiça Eleitoral. A governadora do estado, Fátima Bezerra, encaminhou para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte o projeto de lei que reajusta em 4,17% os vencimentos básicos dos professores e especialistas em educação do quadro funcional do Magistério Público Estadual, disciplinados pela Lei Complementar Estadual de janeiro de 2006. De acordo com a mensagem da governadora, o reajuste tem efeito retroativo ao mês de janeiro deste ano. Não há absolutamente nenhum favor. Esse reajuste de pouco mais de 4% é lei nacional, é a lei do piso nacional do professor. É obrigação de todos os estados, é obrigação de todos os municípios pagar o piso nacional do professor. Dentro do contexto de crise econômica, a governadora só agora envia o projeto de lei. Claro que vai ser aprovado à unanimidade na Assembleia Legislativa. A discussão é sobre o retroativo. O retroativo de janeiro também é ponto pacífico que será pago, com uma diferença. No caso, para os professores da ativa, eles receberão o retroativo em 3 parcelas, começando já agora em abril. Já para os professores aposentados e os pensionistas da educação, aí o retroativo só começará a ser pago em junho e em 7 parcelas, portanto, até o final do ano de 2019. E a gente vai conferir agora a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, 11 de abril. Em Natal, o dia começa com sol, mas pode chover à tarde e à noite. A mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Já na cidade de Encanto, faz sol pela manhã, mas pode chover durante a tarde. A mínima é de 21 graus e a máxima, 32 graus. Em Pendências, tem previsão de pancadas de chuva, por lá à tarde e à noite. Mínima de 24 graus e a máxima de 34 graus. O Band Cidade volta em instantes. De volta com o Band Cidade e a gente fala agora sobre política. Vamos direto a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Com a gente agora, Napoleão de Castro. Boa noite para você. Oi, Ana, meu abraço a você, cumprimentos ao telespectador do Band Cidade, quarta-feira, e a equipe Band Natal voltando de Brasília no acompanhamento político aqui direto da capital federal. Marcha dos Prefeitos, 22ª marcha que acontece em Brasília até amanhã, a maior já registrada nesses 22 anos aqui na capital federal. Delegação muito grande de prefeitos pela Federação de Municípios do nosso estado e a representação
de todo o Brasil. Para você ter uma ideia, Ana, quase 4.800 chefes de executivo estão inscritos na marcha, além de vice-prefeitos, vereadores, presidente de Câmara, secretários municipais, um plenário de 8.000 pessoas que estão aqui em Brasília circulando nesses 3 dias. E muitos parlamentares, né, se ciceroneando aí a chegada desses prefeitos. Eu conversei com a senadora Zenaide Maia e ela falou a reportagem da Band, né, dessa luta do municipalismo e do que deve ser feito a partir de agora. A gente tem que parabenizar a organização porque dá visibilidade ao povo brasileiro da situação em que vivem os nossos municípios. A mudança do pacto federativo, eu acho que já teria que começar, eu estava vendo como a gente fazia. Já proibi o governo federal de fazer renúncias fiscais bilionárias de impostos que são dos estados e dos municípios. Isso é um pacto federativo. Então, por exemplo, essa marcha dos prefeitos, eu até disse na época que ela teria sido bem-vinda em dezembro de 2017, quando foram aprovadas 3 medidas provisórias 791, 793 e 795, onde o governo federal fez renúncias fiscais bilionárias retirada dos estados e dos municípios. Está aí a senadora Zenaide Maia conversando com a nossa equipe. Câmara Federal, ontem um tumulto e tanto na CCJ, quando da perspectiva de se apresentar o relatório da reforma da Previdência, com a perspectiva de que estaria o líder do PSL com a arma de fogo na cintura. Isso causou um tumulto, Ana, que chegou a levar ao fim da sessão. A expectativa é que a gente tenha a definição desse relatório ainda hoje na CCJ para que o projeto possa ir à comissão especial, onde será amplamente debatido aqui no Congresso Nacional. São essas as principais informações de momento nesta quarta-feira. De Brasília, reportagem de Napoleão de Castro. Obrigada, Napoleão. E aquilo que a gente viu ontem na Comissão de Constituição e Justiça foi só um aperitivo do que está por vir na grande discussão, no grande debate, na polêmica, no tumulto que é provocado pela reforma da Previdência. Se o governo do presidente Bolsonaro acredita que a reforma da Previdência vai ser votada e aprovada em mares calmos, muito diferente disso. Serão em mares muito revoltos. Não tenho dúvida que ela será aprovada, mas aposte também que ela será desidratada antes de aprovada. Um outro aspecto, Napoleão, que chama atenção, e aí sobre a bancada federal do Rio Grande do Norte, é a negociação que está em aberto com o prefeito da cidade de Natal, o prefeito Álvaro Dias. Ele foi a Brasília, se reúne com a bancada federal e tenta convencer a bancada a liberar mais recursos e assim viabilizar o início da obra do terminal turístico da Ridinha. A crise política chega bem perto daí. E ainda sobre política, rompimento no MDB do Rio Grande do Norte. O deputado federal Walter Alves, através das suas redes sociais, anunciou hoje o rompimento com o ex-deputado federal Henrique Alves. Ao responder um questionamento de um prefeito do interior sobre a possibilidade de Henrique voltar a assumir o comando da legenda, Walter Alves afirmou que, se isso ocorrer, ele e o ex-senador Garibaldi Alves Filho, o pai de Walter, deixarão o partido. O tempo fechou e agora fechou escancaradamente, publicamente, o tempo fechou no MDB. Que todos nós sabíamos que o deputado Walter Alves já não andava mais muito amigos com o ex-deputado Henrique Alves, isso era muito simbólico e sinalizado para quem acompanha os bastidores da política. Mas no momento em que vai para as suas redes sociais e escancara que Henrique no MDB, ele sai, aí Walter já mostrou todas as cartas de que Henrique Alves está de um lado, Walter Alves e o pai, Garibaldi Alves Filho, de outro. No momento em que o MDB do Rio Grande do Norte vive sua crise externa, no contexto de pouca representatividade na Assembleia Legislativa, sem representatividade em grandes prefeituras e tenta, em meio a toda essa situação delicada e tumultuada, se preparar para 2020, a declaração do deputado federal Walter Alves coloca ainda mais gasolina na fogueira que já está alta do MDB. As mortes por AVC entre mulheres reduziu 11% em 6 anos no Brasil. Mudanças simples no estilo de vida e a realização de exames preventivos foram determinantes para essa redução. Há 1 ano e meio, o coração da Maria Cristina deu um susto nela.
Uma leve arritmia a levou para o médico, que pediu um cateterismo e no fim ela descobriu que poderia ter um infarto fulminante a qualquer momento. O médico lá do hospital, quando ele veio conversar e trazer os papéis para assinar, tudo, o procedimento todo, ele falou assim: "Olha, Maria Cristina, você pode ter uma morte súbita se você não operar." Com mudanças na dieta, o uso de medicamentos e prática de exercícios físicos, hoje Maria Cristina consegue manter a saúde em dia. O que você mudou? Assim, de fritura, essas coisas todas, né? Refrigerante. Tem que pensar. Um levantamento do Ministério da Saúde entre os anos de 2010 e 2016 mostra que, neste período, o número de mortes por acidente vascular cerebral entre mulheres de 30 a 69 anos caiu 11%. E por doenças cardíacas, a queda foi de 6,2%. Uma melhoria no acesso à saúde da população, né? E a tomada de consciência que existem fatores de risco que geram esses problemas, como hipertensão, tabagismo, diabetes, que controlando esses fatores a gente diminui o infarto, diminui AVC. Então o pessoal está um pouco mais consciente, a classe da saúde também está mais empenhada em reduzir isso. Mas apesar da redução no número de mortes, as doenças cardiovasculares continuam sendo as mais fatais para a população feminina. Causam 1/3 de todas as mortes de mulheres no mundo. Por isso é muito importante continuar investindo em prevenção. Por exemplo, pressão alta, às vezes não dá sintoma, não sente nada, diabetes, e na hora que a gente já vai cuidar, já vai tratar, já está num estágio um pouquinho mais avançado. Então a gente tem que focar muito em campanhas de prevenção, em mudança de estilo de vida das pessoas, atividade física, melhora de dieta, para que esses dados continuem caindo. E no próximo bloco, a gente conversa aqui no estúdio com a Aline Delgado. Ela é chefe do setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade. E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio a Aline Delgado. Ela é chefe do setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Aline Delgado, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. A nova campanha de vacinação da influenza começou hoje, Aline. E como é que vai ser desenvolvida essa campanha? A campanha ela inicia hoje, vai até o dia 31 de maio. Porém, foi antecipado, na verdade, né, essa campanha, durante uma semana, até o dia 19, ela está exclusiva para as gestantes, as puérperas até 45 dias pós-partos e crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. Temos 70 salas de vacinas dentro do nosso município, todas abastecidas para o recebimento dessa primeira população prioritária. Após o dia 19, a vacina ela vai ser aberta para os outros grupos prioritários, que são os idosos, acima de 60 anos, os profissionais de educação, os professores, tanto da rede pública como da rede privada, os profissionais de saúde e os portadores de comorbidades. Agora, Aline, me chama a atenção um aspecto. Foi formado o grupo prioritário do prioritário e antecipou a campanha. Por quê? Qual o objetivo? Esse grupo é sempre o grupo que nós não conseguimos alcançar a cobertura e a meta vacinal. Por quê? Geralmente a gestante ela não quer ficar muito tempo na fila, a criança ela demora a ser vacinada porque muitas vezes temos que conter. Então, uma forma de permitir o acesso e conseguimos atingir esse grupo foi justamente antecipando uma semana somente para eles, fazendo essa vacina ser exclusiva durante uma semana para eles. E essa vacina exclusiva você manda para eles, a quantidade é suficiente? Sim, já recebemos 45% para atender essa população. O Ministério ele libera aos poucos esses lotes e é por isso que eu não consigo hoje ampliar para o restante da população. Então, eu preciso que realmente quem busque hoje as unidades até o dia 19 sejam esse grupo prioritário, gestantes, puérperas e crianças. A senhora falou em 70 salas. Essas 70 salas estão em todos os distritos e qual o horário de funcionamento? A maioria das salas elas funcionam de 8 às 17 horas. Algumas salas, para ampliar o acesso à população, como a de Nova Descoberta, funciona até às 20 horas. E hoje o município de Natal ele dispõe de uma sala que ela funciona todos os sábados, de 10 da manhã às 10 da noite, dentro de um shopping de Natal. Então quer dizer que de 10 da manhã às 10 da noite, todos os dias? Todos os sábados, somente aos sábados. Que é visando dar acesso àquela população que durante a abertura da minha sala de vacina, ela também está trabalhando. Então, ela não consegue, no mesmo horário,
O horário de almoço é o horário de almoço da minha unidade, então ela não consegue ter acesso. Então, visando esse acesso à população, foi aberta essa sala de vacina. Até o dia 19 a gente tem esse grupo, digamos, prioritário do prioritário. Após o dia 19, aí começa o grupo prioritário de uma forma geral. E a quantidade de vacinas, ou que se tem de compromisso do Ministério da Saúde, é suficiente? É suficiente. Eles sempre encaminham as doses, ela é suficiente, não vai faltar vacina, certo? Os nossos distritos, eles já estão abastecidos e, de acordo com a demanda, a gente vai sempre recebendo e liberando mais doses. Qual a meta de vacinação dessa campanha, Aline? Hoje, a população geral prioritária, né, para ser vacinada é 205 mil pessoas. Só de crianças são 49 mil, gestantes 1.900. Aline Delgado, fala um pouquinho sobre, eu abri essa entrevista, inclusive, falando da campanha influenza. Influenza e gripe. Aí as pessoas fazem a pergunta, a gripe H1N1 tem distinção? Se eu me vacino nessa campanha agora do Ministério da Saúde, eu já estou protegida de H1N1? O que é que a senhora me diz? Então, dentro dessa vacina, nós temos a cepa do H1N1. São 3 cepas. Nossa vacina é trivalente. São 2 cepas do tipo A e uma cepa do tipo B. Nós temos campanhas anuais justamente porque a vacina ela muda todos os anos. O Ministério ele utiliza aquelas cepas, o vírus que está circulando e que pode atingir a minha população. Então, o vírus, por exemplo, do H1N1, desde 2015, ele se mantém na vacina, porque ele é de forma pandêmica, né? Eu encontro ele ainda em vários locais do mundo. Então, é por isso que ele continua na vacina. Mas, mesmo ele estando na vacina do ano passado, eu tenho 2 cepas novas. Então, eu tenho 2 vírus novos dentro da vacina que eu preciso imunizar a população. Aline, há um aspecto que chama a atenção nessas últimas campanhas de vacinação, a baixa adesão da população. Ano passado, por exemplo, o Ministério da Saúde divulgou uma média que no Brasil não conseguiu vacinar mais do que 35% da meta. Como enfrentar esse problema do passado bem recente com essa meta tão ousada para este ano? Hoje a gente combate bastante as fake news, certo? Existem correntes que informam que nós não devemos administrar o patógeno, colocar algo de ruim no nosso corpo. Só que a maior prova que eu utilizo, inclusive hoje, é que, mesmo não estando atingindo a nossa cobertura, são aqueles vacinados que protegem o restante da nossa população. Tivemos casos de surtos de sarampo no Ceará em 2015 e na Paraíba também em 2015. O Rio Grande do Norte, o município de Natal, não teve nenhum. Então, isso mostra a minha barreira imunológica. Mesmo não tendo alcançado aquele percentual estipulado pelo Ministério, boa parte da minha população está imunizada, evitando assim que haja introdução de novos vírus e distribua para o restante da minha população. A população que não faz parte do grupo prioritário, digamos, é alguém que não é gestante, nem criança, nem é profissional da saúde. Se ela for um posto de saúde querendo se vacinar, o que é que vai acontecer? Infelizmente, a dose não vai poder ser administrada, porque não há dose suficiente para toda a população, certo? Esse grupo prioritário, porque ele, de certa forma, ele é a população mais frágil que eu tenho na sociedade. Então, as mulheres gestantes, as puérperas e as crianças e os idosos, os portadores de comorbidades, eles são a minha população mais frágil e eu quero evitar a forma grave da doença. Muitas vezes as pessoas falam, eu tomei a vacina e gripei depois. Você pode gripar, porque nem necessariamente o vírus que você gripou é o vírus da vacina. Mas o fato da vacina hoje é de evitar o óbito. Então, você gripou, mas você está vivo. Então, isso é muito bom. Eu estou evitando a forma grave da doença. É esse o intuito da vacina. Quem se vacinou ano passado, nessa mesma campanha que teve, tem que se vacinar esse ano? Tem que se vacinar. A campanha, ela é anual. Então, temos mudanças de cepas de vírus e eu preciso vacinar e priorizar essa população. Aline, eu acho extremamente relevante esse tipo de alerta e me chamou a atenção a expressão que a senhora usou agora, chegar a óbito. Ou seja, a influenza pode levar a óbito? Sim, a influenza pode levar a óbito, especialmente esse grupo prioritário. Ela pode levar a óbito em que circunstância, Aline? A gente tem dados sobre isso? Hoje, nós sabemos que existe a circulação, mas não há nenhum caso de óbito confirmado referente a H1N1 dentro do município. Aline Delgado, da Secretaria Municipal de Saúde, muito obrigada por sua participação. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, vai lá no politicaemfoco.com. A você, ótima noite e até amanhã.